Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato de Maledite para vocês neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedir para você deixar o like no vídeo e se por acaso não for inscrito, se inscreva no canal, combinado? Então, beleza, vamos pro relato. Que é este daqui. Santa Maledite, por que resistes? Agora eu quero entender o porquê desse título. Olá, Aninha, meu nome é Fulane, mas pode me chamar de Fulane. Trago a vocês o relato de minha vida, de uma pessoa chocante. Santa Maledite, por que resistes? Sou professora de português, por isso me perdoem se eu usar linguagem rebuscada demais, mas me esforcei para ficar o mais tranquilo possível de ler. Sem menos, então vamos lá. Santa Maledite, assim chama a presença sombria que marcou a minha vida. Um nome proferido com ironia e dor. Por muito tempo acreditei estar amparada por um ser de luz, uma santa protetora que velava por mim nas horas mais escuras. Mal sabia eu que por trás do véu diáfano, não sei nem o que é diáfano. O que é diáfano? Por trás do véu diáfano daquela falsa santidade, escondia-se Maledite, um espírito vingativo envolto em sombras antigas. E me pergunto agora, ao relembrar cada tormento, por que resisti? Por que ela resistia? Em meio à opressora escuridão que compartilhamos, nossas almas travaram um duelo silencioso, envolto em mística e agonia. Tudo começou de forma sutil, quase sublime. Em noites de oração solitária, quando meu coração aflito buscava consolo, ela surgiu. A princípio era apenas uma brisa perfumada de incenso no quarto vazio, um sussurro suave que me chamava pelo nome nos instantes entre a vigília e o sono. Eu sentia uma presença acolhedora e ajoelhava-me, acreditando que algum anjo guardião ou santo benfeitor atendia às minhas preces. A figura que vislumbrei certa vez, entre velas trêmulas, tinha a aura de uma santa. Um vulto envolto em claridade pálida, mãos postas em prece e um sorriso piedoso. Filha, estou contigo. Murmurava uma voz doce em minha mente, e meu peito se enchia de emoção e gratidão. Passei a chamar essa presença de Santa Maledite, sem compreender o significado obscuro que tal nome carregava. Eu o pronunciava com respeito e ternura, crendo se tratar de um espírito elevado. Maledite soava estrangeiro, exótico. Imaginei talvez ser o nome de uma antiga serva de Deus, uma guia designada para mim. A doçura com que me envolvia era real. Noites houve em que acordei sobressaltada de pesadelos pessoais e senti uma mão invisível afagar os meus cabelos, enquanto uma oração era sussurrada em latim arcaico. Acordava banhada em lágrimas de alívio, convencida de que uma santa milagreira me consolara. Nos primeiros meses, Maledite orientou-me em preces e penitências que, segundo ela, fortaleceriam meu espírito. Como eu estudava a doutrina espírita kardecista e buscava aprimorar minha mediunidade, julguei bendita a chance de receber instruções do alto. Ela me guiava. Reze o salmo à meia-noite e nenhum mal te acontecerá, te alcançará. Afaste-se de pensamentos mundanos, jejue às sextas-feiras, em nome da pureza. E eu obedecia com fervor. Suas palavras soavam como um cântico suave, e eu as seguia cegamente, desejando ardentemente me melhorar aos olhos de Deus e dos bons espíritos. Logo, porém, as exigências aumentaram. Mas, gente do céu, isso tudo era espiritual? Vamos lá, continuar. As exigências aumentaram.
O que começou como simples orações noturnas tornou-se ritual severo. Maledite de... Mas é um nome que você não está dizendo. É o nome de uma santa? Era uma santa? Ou você a nomeou? Ou ela disse como se chamava? Porque ela passei a chamar essa presença de Santa Maledite. Bom, tá. Maledite dizia que eu possuía uma missão sagrada. É isso? As exigências aumentaram. Tornou-se um ritual severo. Maledite dizia que eu possuía uma missão sagrada e precisava me purificar dos pecados de outrora. Para expiar culpas desconhecidas, ela pedia pequenos sacrifícios. Ajoelha-te sobre grãos diante do altar e ora até o amanhecer. Lembro-me da primeira vez que eu fiz. Meus joelhos latejando sobre o milho seco, o sangue manchando discretamente o piso de madeira. Eu suportei a dor com estranha alegria, crendo que aquilo agradaria aos céus. Ela assistia em silêncio solene. Eu quase podia ver o seu vulto etéreo pairando atrás de mim, as mãos postas, os olhos brilhando numa devoção doentia. Muito bem, filha, teu sofrimento é tua oferta. Elogiaram-na em minha mente. E eu sorri entre lágrimas de dor, desejando agradar a minha santa. Com o tempo, Santa Maledite me isolou do mundo. Ela insinuava que poucas pessoas ao meu redor compreendiam as coisas do espírito. Eles não te entendem, sussurrava. Tua família e amigos estão cheios de vibrações baixas, vão interromper o teu progresso. Afasta-te ou te puxarão para as trevas. E eu, crédula, pouco a pouco me distanciei de todos. Parei de frequentar as reuniões do centro espírita que antes eu amava. Maledite dizia que ali havia muita mistificação e que só ela era fonte pura de sabedoria. Na minha ingenuidade fascinada, eu acreditei. Afinal, Maledite se apresentava com todo um linguajar de um espírito elevado, citando trechos do Evangelho e invocando Deus e Jesus a cada orientação. Eu não conseguia conceber que sob tal capa de virtude se ocultasse um espírito perverso. Oi, a Maledite é espiritual. Nesse caso, a Maledite era espiritual mesmo? Vamos ver. A fascinação me dominava. Eu estava encantada, tomada por uma confiança cega naquela entidade. Como Allan Kardec alertara, o médium fascinado já não discerne a qualidade do espírito que o envolve. E eu, embora não fosse um médium ostensivo, agia como tal, completamente sob sua influência. Maledite me envolveu numa teia invisível de admiração e submissão. Suas palavras soavam como música, mesmo quando traziam estranhas ordens. Ela me convenceu, por exemplo, a queimar todas as minhas antigas fotos de momentos felizes, alegando que o apego ao passado enfraquecia meu espírito. Eu, numa noite, cumpri o ritual. Sozinha em meu quintal, alimentei uma fogueira com retratos da minha infância e juventude. Ao meu redor, as sombras dançavam projetadas pelas chamas e entre elas eu via o contorno de Maledite. Os braços abertos em cruz como se abençoasse aquele ato. Enquanto as fotografias se retorciam no fogo, senti uma presença gelada atrás de mim e uma voz delicada cantarolou um hino sacro em latim. Senti um calafrio. Por um instante a melodia pareceu mesclar-se a um riso baixo e áspero. Porém, sacudi a cabeça e atribuí aquilo à minha imaginação. Eu era devota. Eu era obediente. Conforme os meses escorriam, Maledite foi revelando suas verdadeiras cores. Pequenos sinais de sua natureza maligna surgiam aqui e ali, embora eu, iludida, relutasse em vê-los. Certa madrugada despertei de sobressalto e
e a encontrei de pé aos pés de minha cama. Pela primeira vez, eu vi sua face com clareza sob a luz leitosa da lua que entrava pela janela. Seu rosto estava velado por um manto semelhante ao das Virgens Santas, mas seus olhos brilhavam num ângulo impossível, refletores de alguma raiva contida. Ela me fitava imóvel. Ainda meio adormecida, eu sorri e balbuciei: Mãe Santíssima. Nesse instante, a lua pareceu ocultar-se atrás de uma nuvem e a figura se desfez nas sombras do quarto. O ar gelou. De súbito senti dedos invisíveis apertando meu braço esquerdo com força. Soltei um gemido de dor, era como se garras fincassem em minha carne. Não duvides de mim, rosnou a voz dentro da minha cabeça, já não tão doce como antes. Eu te guio para o teu próprio bem, mas não tolerarei hesitação. Em seguida, a pressão sumiu e ouvi apenas os meus soluços assustados ecoando na escuridão. Acendi a luz tremendo e vi no meu braço as marcas arroxeadas de dedos esguios. Eram reais. 5 hematomas formando uma mão. Na manhã seguinte, Maledite voltou a falar comigo com doçura, explicando que aquilo fora para o meu despertar. Segundo ela, eu tinha vacilado na fé na noite anterior, permitindo que espíritos inferiores me amedrontassem e por isso sentira aquela dor. Pediu que eu me lembrasse de Jó, que sofrera provações terríveis, mas manteve a fé. Ela distorceu tudo. Convenceu-me de que aquele aperto cruel fora uma forma de me proteger de uma influência ainda pior que me rondava. Eu quis acreditar, mesmo assustada, atribuí à violência um teste divino. Foi assim que por mais algum tempo continuei submissa às suas orientações, negando a realidade de estar me tornando vítima de uma obsessão espiritual gravíssima. Os fenômenos estranhos multiplicaram-se. Eu passava dias exausta, pois Maledite começou a exigir vigílias intermináveis. De olhos ardendo de insônia, eu passava horas repetindo orações que ela me soprava ao ouvido. Muitas vezes, na quietude das 3 da madrugada, aquela hora pesada e carregada, eu sentia a atmosfera do quarto se adensar. Sussurros múltiplos ressoavam nas paredes como se outras presenças invisíveis tivessem sido atraídas. Maledite dizia que eram espíritos sofredores vindo em busca da luz das nossas preces e que eu deveria ser forte e não temê-los. Entretanto, aqueles sussurros soavam mais como risos de deboche e palavras obscenas em línguas estranhas. Certa vez, no meio de um Pai Nosso, eu ouvi nitidamente uma voz rouca repetindo em uníssono comigo, distorcendo as palavras sagradas, assim na terra como no inferno. Engasguei, o coração disparado, mas ela interveio. Vi sua figura luminosa materializar-se por um instante ao meu lado da cama, impondo as mãos etéreas diante de mim. Senti um calor nos ouvidos e os sussurros cessaram subitamente, como dois se repelidos. Não entendi aqui. Cadê? E os sussurros cessaram subitamente, como dois se repelidos. Enfim. Não sei, não entendi. Disse assim: continue, filha, não dê atenção às trevas. Orientou Maledite num tom sereno. Eu, trêmula, retomei a prece buscando forças. Quando terminei, vi um sorriso pálido esboçado naquele semblante diáfano. Eu vou procurar o que é diáfano já já. E senti orgulho. Acreditava ter resistido a uma investida demoníaca, graças à minha mentora espiritual. Mal sabia eu que tudo aquilo era encenação dela mesma.
Maledite criava o terror para depois se apresentar como salvadora, prendendo-me cada vez mais em sua teia de engano. Os efeitos da minha vida material tornaram-se desastrosos. Tomada pelo cansaço crônico e pelo desequilíbrio emocional, eu mal conseguia trabalhar ou estudar. Eu vivia absorta em assuntos místicos, repetindo mantras, analisando sinais, esperando ansiosa pela próxima instrução de Maledite. Meus familiares notaram minha palidez cadavérica e olhar febril e ausente. Você tá bem? Parece doente, diziam. Eu respondia que estava apenas dedicada à minha reforma íntima, que eu orava muito. Usava até termos do espiritismo para justificar o meu isolamento. Falava de elevação vibratória, de purificação fluídica. Ninguém entendia bem, mas preocupados insistiam que eu descansasse um pouco, procurasse um médico. Claro que eu me recusava. Minha guia invisível havia me convencido de que médicos materialistas nada podiam contra males espirituais. E eu acreditava piamente que todos os meus males físicos, as enxaquecas lancinantes, os desmaios repentinos, a perda de apetite, eram parte de um processo de desprendimento das coisas terrenas, quase como se eu estivesse sendo santificada pelo sofrimento. Maledite sussurrava isso nos meus momentos de fraqueza. A dor é tua cruz, suporta-a com fé, estás mais próxima do céu a cada lágrima. Essas palavras, ainda que cruéis, me embebiam em êxtase mórbido. Eu queria ser digna do amor divino, eu queria provar que podia aguentar qualquer flagelo. Havia, entretanto, breves momentos de lucidez em que percebia algo extremamente errado. Em sonhos, ou melhor, pesadelos, imagens perturbadoras passaram a assolar as minhas noites. Sonhei, por exemplo, que estava presa a uma cruz de madeira em meio a um deserto escuro e ao pé da cruz havia uma mulher vestida de freira, o hábito negro esvoaçando ao vento noturno. A freira erguia o rosto para mim e era Maledite, mas sua face estava cadavérica, os olhos vazios e negros como carvões apagados. Ela sorria exibindo dentes afiados enquanto entoava Ave-Marias ao contrário. Quando acordei desse pesadelo suando frio, escutei um eco de risada no canto do quarto. Eu olhei e por um segundo juro ter visto ela agachada ali na penumbra, os olhos brilhando feito brasas. Assim que pisquei, não havia mais nada, apenas o meu quarto silencioso. Ainda assim, senti um cheiro nauseante de carne queimada misturado ao perfume de incenso. Mistura profana que não podia ser imaginação. Marcas arroxeadas surgiram em meus pulsos naquela manhã, como se cordas invisíveis tivessem me atado durante o sono. À medida que essas visões macabras se intensificavam, uma parte de mim começou a duvidar da santidade de Maledite. Eu tentava afastar esses pensamentos. É prova de fé, repetia para mim mesma, como um mantra. Mas cada vez que eu rezava buscando a Deus diretamente, sem invocá-la, algo acontecia. Um estalido alto interrompia minha concentração, ou uma porta batia sozinha em algum cômodo da casa, ou eu sentia uma pontada aguda na costela, como uma punhalada invisível. Eram advertências, entre aspas, constantes, para que eu não saísse da linha traçada por ela. Eu vivia assustada dentro da minha própria casa. Janelas se abriam com o vento mesmo trancadas, espelhos mostravam breves lampejos de um rosto que não era o meu, o dela, contorcido de ódio, por um piscar de olhos antes de sumir. Cada canto escuro parecia esconder observadores malignos. O fenômeno mais aterrador ocorreu certa tarde.
Eu estava recitando mentalmente uma prece do Evangelho segundo o Espiritismo, pedindo proteção. Enquanto lia uma passagem sobre perdão e prece pelos espíritos obsessores, eu senti uma repentina tontura. As letras nas páginas pareceram dançar. Subitamente, num acesso de fúria incontrolável, atirei o livro longe. Ou melhor, os meus braços se atiraram sem que a minha vontade os comandasse, como se outra força os movesse. O livro sagrado colidiu contra a parede com força, suas páginas marcadas por minhas unhas trêmulas. Fiquei chocada com o meu ato. Eu jamais faria isso conscientemente. Imediatamente corri para pegar o evangelho do chão, pedindo perdão a Deus entre lágrimas. É isso? 3? Deus 3? Enfim. Por que tem números aqui? Porque tem o 2 ali como 2 e depois tem o 1 ali. 1, 2, 3. Por quê? Eu tô lendo aqui os números, mas acho que eles não são para ser lidos. Ou sim. Enfim. Pedindo perdão a Deus entre lágrimas. Foi quando ouvi aquele... Eu tô esperando o 4 aparecer. Cadê? Foi quando ouvi aquele sussurro gelado perto do meu ouvido. Tola, nenhum livrinho vai te salvar de mim. E eu senti o sopro gélido em meu pescoço. Dei um grito e girei, mas não havia ninguém. Apenas uma sombra deslizando pela porta aberta. Desesperada com o próprio desequilíbrio, naquele momento notei, enfim, que algo terrível se passava. Eu não estava servindo à luz, mas sendo escravizada pelas trevas. Todo o discurso de Maledite sobre santidade e provações desmoronou numa revelação brutal. Ela não era uma enviada de Deus. Era um lobo em pele de cordeiro, um espírito enganador, um obsessor traiçoeiro. Senti na boca o gosto amargo da decepção e do pavor. Como pude ter sido tão cega? A vergonha e o medo me inundaram. Eu precisava fugir daquela influência, mas como? Naquela noite, eu tranquei portas e janelas, acendi todas as luzes da casa e coloquei uma imagem de Jesus na cabeceira da cama. Segurei um terço firmemente entre os dedos, determinada a afastar Maledite com a força da fé verdadeira. Com voz trêmula, comecei a rezar o Pai Nosso em voz alta, não em murmúrio mental. Eu queria que ela ouvisse e soubesse que eu não a temia mais. Cada palavra era pronunciada lentamente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. A casa antes silenciosa reagiu. As paredes estalaram como se algo pesado as pressionasse. Eu ouvi um arranhar no piso, como unhas raspando madeira. Continuei. Venha a nós o vosso reino. E um vento gelado varreu o corredor e apagou as luzes de uma sala. Seja feita a vossa vontade. As janelas tremeram nos caixilhos. Mesmo fechadas, batiam como se sacudidas por mãos furiosas. Meu coração batia desenfreado, mas eu prossegui, erguendo ainda a voz. Assim na terra como no céu. E subitamente um estrondo. A porta do meu quarto se fechou violentamente, trancando-me lá dentro. Senti uma presença densa materializar-se atrás de mim. E ela estava ali. Eu não a via, mas seu perfume rançoso misturado com cheiro de vela queimada inundou o ambiente. Meus cabelos se arrepiaram. Engoli em seco, buscando força para terminar a oração. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E antes que eu pudesse continuar, eu ouvi claramente o rosnado de Maledite. Em tom gutural, reverberando pelas paredes. Por que resistes? Aquela voz não tinha mais nada de santa. Era rouca,
carregada de ódio antigo. Por que resistes? Ecoou novamente, agora parecendo vir de dentro da minha própria cabeça, martelando minhas têmporas. Senti uma dor aguda no crânio. Levei as mãos à cabeça enquanto ela repetia num ritmo insano: por que resistes? Por que resistes? Por que resistes? Gritei para que calasse, né? Caindo de joelhos. O terço escapou dos meus dedos, espalhando as contas pelo assoalho. Um riso sarcástico encheu o quarto. De repente, fui lançada ao chão por uma força invisível. Senti como se um peso enorme montasse sobre as minhas costas, me prensando contra o piso. O ar escapou dos meus pulmões. Eu lutava para respirar. Um zunido preencheu meus ouvidos e uma nuvem negra pareceu turvar minha visão. Era ela, tentando me subjugar completamente. Chega de orações hipócritas! Eu não ouvi essas palavras com os ouvidos, mas dentro de mim, como se a mente dela rugisse diretamente na minha. Você me pertence, sempre pertenceu. O que Deus te deu quando clamas? Nada. Sou eu quem esteve contigo em cada lágrima. E agora ousa me trair? E a pressão aumentou. Minhas costelas doíam como se fossem partir. Senti dedos gelados subindo pela minha nuca e se entrelaçando no meu cabelo, puxando a minha cabeça para trás. Meus lábios se abriram num arquejo silencioso de dor. Eu quis pedir ajuda, mas nenhum som saía. Foi então que ela se revelou. Com o rosto colado à minha cabeça, Maledite se deixou ver parcialmente, como uma aparição sobre o meu ombro. Sua pele estava lívida, encovada. Os lábios finos se curvaram em desprezo. Não era mais a santa sorridente. Era uma carranca de ódio e sofrimento. Seus olhos não tinham pupilas, apenas um branco leitoso cercado de veias escuras. No pescoço prendia um rosário de contas negras, do qual pendurava um crucifixo invertido. Ela aproximou aquele símbolo profano do meu rosto e sussurrou, com voz misturando doçura e veneno. Eu sou tua santa e teu demônio. Ah lá, o 4 chegou aqui, ó. Filha ingrata. Eu bebi das tuas lágrimas, me alimentei do teu desespero por meses. És minha, carne e alma, como uma vez foste minha algoz. Arregalei os olhos atordoada. Algoz? Do que ela falava? Antes que eu pudesse formular um pensamento, o quarto desapareceu ao meu redor. E num piscar de olhos eu fui tragada para uma visão vívida. Vi como se estivesse lá, uma cena de um tempo distante. Havia fogo e gritos. Segurando-me pelos cabelos, Maledite mergulhou minha consciência naquela lembrança ancestral. E eu vi uma mulher jovem sendo arrastada por soldados, acusada de bruxaria. Seu olhar de pavor cruzou com o meu, e eu percebi com horror que a mulher tinha o rosto que Maledite usava às vezes, aquela aparência de freira ou santa caída em desgraça. Ela clamava por justiça enquanto era amarrada em um poste. Ao lado da turba raivosa, vi outra mulher incitando os algozes, e essa outra era eu. Não exatamente eu como sou agora, mas identifiquei minha própria essência naquela figura vestida de severa virtude religiosa. Era uma freira inquisidora, um hábito branco manchado de fuligem, rosário em punho, bradando que a suposta feiticeira fosse purificada pelo fogo.
Senti o calor das chamas que subiram logo depois, consumindo a pobre moça. Seus gritos agônicos fundindo-se em maldições. Seus olhos, antes de queimarem, voltaram-se diretamente para mim. Para aquela que eu fui, carregados de ódio e dor. Maledetta! Amaldiçoou em italiano ou latim. Maledetta! Sarai tu e la tua anima... Não sei falar italiano, não sei o que ela falou aqui, ó. Sarai tu e la tua anima brucera come la mia. Não sei falar, gente. Maldita seja tu e tua alma arderá como a minha. Ah, mas eu não julgo não. Se fosse eu no lugar, eu tinha jogado maldição também nos outros. Eu tinha. Ah, filho, eu não ia morrer quieta, não. Vai saber se não fiz. Se não... Mas eu só tô imaginando você ser colocada ali injustamente por uma galera falando que não sei o que não sei o que lá, e de se queimar. Imagina a dor. Imagina tudo. Ah, se você não joga a maldição ali. E se você não... Continuando. Então, a mulher na fogueira falou isso pra mulher, pra freira, naquela época lá da freira inquisidora. A visão se dissipou e eu me vi de novo no meu quarto, ofegante no chão, com a maledite ainda a me subjugar. Lágrimas quentes escorriam pela minha face, de dor física e de um desespero ainda maior. A culpa. Ela enfiou aquela recordação na minha mente como um ferro em brasa. Lembra-se agora? Sibilou. Reconhece-me, irmãzinha. E eu senti a sua raiva febril, e entre nós uma estranha simbiose de sentimentos explodiu. De maledite vinham ondas de ódio e prazer pela minha dor. De mim, um profundo remorso e horror pelo que, ao que parecia, eu lhe fizera em outro tempo. Nesse instante, compreendi quem realmente era a entidade que me aterrorizava. Uma inimiga do passado, vítima da minha própria ignorância e fanatismo de outrora, que atravessou séculos buscando vingança. Sua santidade fingida era uma ironia cruel. Outrora eu a chamei de herege e queimada viva. Outrora eu a chamei de herege e a queimei viva, enfim. E agora ela adotava a máscara de uma santa para me enganar e me torturar. Era um laço kármico, um ajuste de contas terrível entre nós duas. Minhas forças fraquejaram. Sucumbi àquele peso. Tanto o físico quanto o peso moral de culpa. Em minha mente pensava, mereço isso. Eu causei a ruína dela e agora ela me arrasta para o meu inferno merecido. Senti a vontade de desistir, de me deixar definhar. Talvez assim Maledite se saciasse e eu expiasse o meu crime antigo. Ao perceber a minha rendição interna, ela riu. Um som cortante de triunfo. A pressão em minhas costas aliviou-se um pouco conforme seu objetivo se cumpria. Eu estava quebrantada. Ui, derrubei. Deixa lá. Serviu. Eu estava quebrantada, serviu. Sua voz deslizou feito veneno doce. Boa menina, não lute, não chore. Aceite tua punição. Assim talvez eu te conceda um pouco de paz antes do fim. Fui tomada então por uma lassidão mortal. Não sei o que é lassidão também. Meu corpo parecia não responder mais à minha vontade. Senti que se ela quisesse, poderia naquele momento obrigar-me a qualquer ato. E eu obedeceria feito marionete. Subjugação completa. A infame possessão em que o espírito obsessor domina a vítima. Estava a um passo de se consumar. Meus pensamentos ensurdeciam.
As bordas da visão ficaram escuras. Senti que eu ia desmaiar, ou pior, ceder o controle total para Maledite.